Oi, pessoal! Na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre as ferramentas que permitem nós executar os programas que nós fazemos no computador. Nós falamos de duas ferramentas principais: a linguagem de programação e o sistema operacional. A linguagem de programação é uma linguagem que ela contém palavras, no caso instruções específicas da linguagem, que nós falamos são instruções abstratas, porque elas não são implementadas diretamente no processador, mas elas precisam ser traduzidas para as instruções do processador para poderem ser executadas. Elas também contêm uma sintaxe, que é uma forma de organizar essas instruções. A linguagem de programação nos permite construir programas utilizando uma linguagem que é mais natural para nós, que nós chamamos de uma linguagem de mais alto nível. E essa tradução é feita por dois programas, ou por um compilador, no caso das linguagens compiladas, ou por um interpretador, no caso das linguagens interpretadas. O processo para um programa escrito numa linguagem se transformar num programa executável é ter um código-fonte, que é um conjunto de instruções nessa linguagem, e realizar a tradução utilizando algum desses dois programas, o compilador ou o interpretador, que vai transformar isso num conjunto de instruções que o processador consegue executar. Já o sistema operacional, ele é um conjunto de programas já implementados para um determinado sistema que já resolvem uma série de operações que são bastante repetitivas e que você não quer incluir no seu programa cada vez que você for programar. Esse conjunto de programas controlam o funcionamento do computador. Já o sistema operacional, ele é um programa que controla o computador. Ele implementa vários pequenos programas que realizam tarefas e operações que são tediosas e repetitivas, que você não quer incluir no seu programa. Por exemplo, rotinas de leitura de algo do teclado, interação com a bateria no laptop, ou então a renderização de uma imagem que vai aparecer na tela. Dentre essas operações do sistema operacional, alguns desses programas já começam a rodar assim que você inicia o computador e ficam rodando em segundo plano. Mas tem também um conjunto de operações que estão disponíveis para o programador que te permite interagir com o computador de uma maneira mais simples. Esses programas ou funções estão disponíveis no que a gente chama de bibliotecas. As bibliotecas são coleções de pequenos programas que são disponibilizados em uma determinada linguagem de programação. Então, cada linguagem de programação, como o C, por exemplo, já te fornece um conjunto de funções que te dão acesso a algum desses programas do sistema operacional para interagir com o computador. Então, que legal. Então, a linguagem de programação ela te permite escrever instruções em uma linguagem mais simples do que a linguagem que o processador entende, e ela também já te traz um conjunto de programas para realizar tarefas que são mais repetitivas e que alguém já implementou para você dentro do sistema operacional. Mas o sistema operacional tem também uma outra função muito importante, que é gerenciar o uso do computador. A gente falou de um processador que interage com memória. Hoje já temos sistemas com mais de um processador, mas quando você tinha só um processador, imagina a situação que você teria que rodar apenas um programa por vez. O que o sistema operacional consegue fazer é gerenciar o computador de uma maneira que vários programas podem ser rodados ao mesmo tempo. É o que a gente chama de escalonamento de programas. O sistema operacional, então, ele gerencia programas, ele consegue controlar quando o programa vai ser inicializado, qual programa deve ser rodado em um determinado momento e quando que um programa tem que ser finalizado. E a forma do sistema operacional realizar essa divisão entre os programas, essa gestão desses problemas, é através de um conceito que a gente chama de processo. Um processo é uma instância de um programa dentro do sistema operacional.
Então, quando você executa um programa, o sistema operacional cria um processo novo. Enquanto o seu programa estiver funcionando, o processo está funcionando. E quando o seu programa é finalizado, o processo é finalizado. O que a gente vai discutir um pouco da aula de hoje é exatamente alguns detalhes dos processos, como que o processo funciona e quais são os aspectos importantes do processo que a gente vai explorar nas próximas aulas. Então vamos lá. Quando você executa o programa e é criado um processo, o sistema operacional ele separa um espaço da memória especificamente para aquele processo. É o que a gente chama de segmento, um segmento de um processo. Esse processo, esse segmento de dados, nada mais é do que uma faixa de endereços. Lembra que nós comentamos que a memória do computador ela é organizada de uma maneira linear como um prédio, que cada conjunto de registros tem o seu endereço e organizados como andares. O segmento de um processo é definido como uma faixa de andares, ou uma faixa de endereços. Do 13º andar ao 25º andar pertence a esse processo. E somente esse processo que pode trabalhar com aqueles dados. Ele não pode trabalhar com dados de fora desse segmento. Uma vez que é finalizado o processo, essa faixa de endereços, essa faixa de andares, é liberada para o sistema operacional utilizar uma vez que criar novos processos. Então, legal. Então, agora a gente sabe, quando eu executo um programa no sistema operacional, ele reserva um espaço de memória, reserva uma faixa de endereços, uma faixa de andares para uso desse programa. Mas o que tem dentro desses dados, dessa faixa de endereços? Como que o programa organiza isso? Esse segmento é dividido em duas partes principais. Um deles é o que a gente chama de segmento de código, ou segmento de texto, que é onde o sistema operacional vai colocar as instruções desse programa. Lembra que o sistema operacional ele vai estar gerenciando vários processos ao mesmo tempo. Então, ele tem que pegar, em algum momento que ele decidir que um processo estiver ativo, que um programa que tem que ser executado, ele vai lá nesse segmento de dados e vai começar a coletar as instruções do programa para alimentar o processador. A segunda parte dos dados, o segundo segmento, é o que a gente chama de segmento de dados, que é uma área reservada, uma área de endereçamento, quer dizer, um conjunto de registros reservados para o programa armazenar os dados que vão ser processados por esse programa. Essa área ela ainda é subdividida em algumas partes. Ela tem duas partes mais rígidas, uma delas é onde vão ser armazenados as constantes do seu programa, as variáveis globais, as variáveis estáticas. Ela também vai ter uma parte de controle, que são alguns registros que são utilizados para a comunicação do sistema operacional com o seu processo. E tem duas partes que nós vamos explorar com mais detalhes, principalmente a partir da próxima aula, que é a pilha, ou stack, e a heap. Essas duas áreas são aquelas que você, como programador, como usuário da linguagem, consegue modificar no seu programa. Isso mesmo. As linguagens de programação te fornecem ferramentas para configurar, para manipular como que esses espaços são reservados para o seu programa. Esse processo é o que a gente chama de alocação de memória. A alocação de memória é um processo em que você reserva uma faixa de endereços para algum dado específico que você quer trabalhar no seu programa. Um inteiro, um vetor de caracteres. Esse processo de alocação, que é o que a gente chama de gerenciamento de memória de um programa, é o que nós vamos estudar nas próximas aulas. E é, essencialmente, a cerne de todos esses vídeos que nós estamos estudando. Isso porque a alocação de memória é um passo essencial para a gente estudar os algoritmos de estruturas de dados, que nós vamos ver ao longo do curso. Existem, então, duas metodologias de alocação.
A alocação estática, que ela é realizada na pilha, e a alocação dinâmica, que é realizada na heap. E a gente vai ver nos próximos vídeos exatamente como que isso acontece. Então é isso. Então o que a gente viu hoje é que o sistema operacional ele roda um programa ao criar um processo. E que para cada processo ele reserva um pequeno espaço de memória chamado de segmento. O que a gente vai ver nas próximas aulas é como que no seu programa em C, ou C++, você consegue efetivamente manipular esse espaço de memória, gerenciar esse espaço de memória. Legal? Então nos vemos lá.